Olha, vou te contar uma coisa que vai mexer com tudo que você acredita sobre intimidade, sobre desejo e principalmente sobre o que realmente passa na cabeça de um homem quando ele faz isso com você. E quando eu digo isso, você sabe exatamente do que estou falando. Aquele momento íntimo, vulnerável, intenso, onde ele coloca o órgão dele na sua boca. O que você não sabe, o que ninguém te contou até hoje, é que esse gesto carrega uma mensagem psicológica tão profunda, tão reveladora sobre o que ele realmente sente por você, que quando você terminar de assistir esse vídeo, nunca mais vai olhar para esse ato da mesma forma. E preciso te avisar desde já, o que vou revelar aqui pode ser desconfortável para algumas, pode até doer um pouco, mas é a verdade nua e crua que toda mulher merece saber. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Sabe aquela sensação de estar fazendo algo íntimo com um homem e ficar se perguntando o que realmente está acontecendo na cabeça dele? Aquela dúvida que corrói por dentro. Será que ele me respeita? Será que isso significa algo especial? Ou será que sou mais uma? Pois é, essa dúvida não é à toa. Existe uma razão psicológica, neurológica e evolutiva por trás desse comportamento masculino que a maioria das mulheres desconhece completamente. Não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário. Estou aqui como psiquiatra, como mulher, como alguém que passou décadas estudando o comportamento humano para te entregar a verdade, sem filtros, sem romantização, mas com todo o respeito que você merece. Deixa eu te contar algo que aconteceu no meu consultório há algumas semanas. Uma paciente minha, vamos chamá-la de Márcia, tinha 52 anos e estava recém-divorciada depois de 25 anos de casamento. Ela havia começado a se relacionar novamente e chegou completamente confusa. Sabe por quê? Porque o novo parceiro estava pedindo coisas que o ex-marido nunca havia pedido em décadas de relacionamento. E uma dessas coisas era justamente o sexo oral. Será que ele não me respeita, doutora? Será que ele acha que sou uma mulher fácil? Essas eram as perguntas dela. Eu entendo perfeitamente essa confusão. Fomos criadas numa sociedade que nos ensinou a ter vergonha do nosso próprio prazer, a questionar nossa dignidade quando expressamos a sexualidade de forma plena. Mas aqui vai a primeira bomba que vou jogar no seu colo hoje. Quando um homem coloca o órgão dele na sua boca, isso não significa que ele te desrespeita. Na verdade, na maioria das vezes, significa exatamente o contrário. Significa que ele confia em você de uma forma que nem ele mesmo consegue verbalizar completamente. Do ponto de vista psicológico e simbólico, o órgão sexual masculino representa a masculinidade dele, sua virilidade, seu ego. Quando um homem coloca essa parte tão vulnerável dentro da sua boca, cercada pelos seus dentes, ele está fazendo um ato de confiança absoluta. Ele está se colocando numa posição de extrema vulnerabilidade. Mas, e aqui está o ponto mais importante, existe uma diferença enorme entre um homem que faz isso dentro de um contexto de respeito mútuo, de troca, de prazer compartilhado, e um homem que faz isso de forma egoísta, sem se importar com seu prazer, com seu conforto, com a sua vontade. É justamente essa diferença que vou te ensinar a identificar ao longo desse vídeo, para que você nunca mais seja enganada, nunca mais se sinta usada, nunca mais confunda intimidade verdadeira com manipulação disfarçada de desejo. Pausa para anúncio. Se você está gostando desse conteúdo, se está sentindo que finalmente alguém está falando a verdade sem rodeios, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque não vou parar de trazer esses assuntos que ninguém tem coragem de falar, mas que todas nós precisamos entender para viver a nossa sexualidade com plenitude, com segurança e principalmente com poder. Deixa um comentário aqui embaixo me contando. Você já se sentiu confusa sobre o significado de gestos íntimos? Quando você comenta, me ajuda a entender o que vocês precisam ouvir. Agora vamos ao que realmente importa.
Vamos falar do medo que está no fundo do seu coração, aquele que você talvez nem admita para si mesma. O medo de que, se você não entender o que está acontecendo na cabeça dele, se não souber interpretar esses sinais, você pode perdê-lo. Os homens comunicam através de ações, através de gestos, através de pedidos íntimos. E se você não sabe decodificar essa linguagem, fica perdida, fica insegura e pior, fica vulnerável. Então me escuta bem. Quando um homem pede para você fazer sexo oral nele, ele não está apenas buscando prazer físico. Claro que o prazer físico está envolvido, seria hipocrisia negar isso, mas existe uma camada muito mais profunda acontecendo ali. Existe uma busca por validação, por aceitação, por sentir que ele é desejado por você de uma forma tão intensa que você quer tê-lo dentro de você, literalmente. É um ato de entrega mútua, onde ele se entrega a você tanto quanto você se entrega a ele. Mas aqui vem o ponto crucial. O ponto que separa as mulheres que constroem relacionamentos profundos e duradouros daquelas que vivem numa gangorra emocional sem fim. Você precisa entender que esse ato, como qualquer outro na intimidade, precisa ser recíproco em termos de respeito e consideração. Se ele está pedindo isso, mas nunca retribui, nunca se preocupa com o seu prazer, nunca faz questão de te satisfazer da forma que você precisa, então você não está numa relação de intimidade verdadeira. Você está sendo usada, e isso sim é desrespeito. Tive outra paciente, vamos chamá-la de Luciana, 48 anos, que estava num relacionamento há 3 anos. O parceiro dela sempre pedia sexo oral, mas na hora de retribuir sempre tinha uma desculpa, que estava cansado, que não gostava muito, que achava estranho. E ela, coitada, ficava se sentindo culpada, achando que o problema era com ela, que talvez não fosse atraente o suficiente, que havia algo errado com o seu corpo. Até que numa sessão eu perguntei: Luciana, você acha que um homem que realmente te ama ficaria indiferente ao seu prazer? Foi como se uma luz tivesse acendido na cabeça dela. Ela percebeu que estava aceitando migalhas, que estava se contentando com uma relação completamente desequilibrada. Ela confrontou o parceiro, colocou as cartas na mesa e disse: ou a gente constrói uma intimidade de verdade, onde os dois se preocupam com o prazer do outro, ou eu não quero mais isso. Adivinha? Ele terminou o relacionamento e ela ficou arrasada no começo. Achou que tinha perdido o amor da vida dela. Mas 6 meses depois, conheceu outro homem. Um homem que não só se preocupava com o prazer dela, como fazia questão de perguntar o que ela gostava. E aí ela entendeu. Aquilo que tinha antes não era amor, era apenas conveniência. Pausa para anúncio. Agora vamos falar de algo que pouquíssimas pessoas sabem, mas que é fundamental para entender a psicologia masculina por trás desse ato. Quando um homem recebe prazer dessa forma, existe uma liberação de hormônios no cérebro que cria uma conexão emocional profunda. Estou falando de ocitocina, o hormônio do vínculo, do apego, e de dopamina, o hormônio do prazer e da recompensa. Essa combinação cria uma associação neurológica poderosa, onde o cérebro dele passa a te associar com prazer intenso, com segurança, com satisfação. E isso, do ponto de vista da psicologia do comportamento, é exatamente o que gera fidelidade e desejo duradouro. Mas atenção! E aqui vem outro ponto crucial. Isso só funciona se você também estiver sentindo prazer, se você também estiver criando essas mesmas conexões neurológicas. Se você está fazendo isso apenas para agradá-lo, apenas porque acha que é obrigação, apenas porque tem medo de perdê-lo, o seu cérebro não vai liberar esses hormônios. Pelo contrário, você vai começar a associar intimidade com obrigação, com desconforto, com ressentimento, e aí o relacionamento está fadado ao fracasso, porque ninguém consegue sustentar intimidade verdadeira baseada em dever. Então, como transformar esse ato em algo que fortalece o vínculo, ao invés de te deixar insegura ou ressentida? Primeiro,
Você precisa estar fazendo porque você quer, porque te dá prazer ver e sentir o prazer dele, porque existe uma troca genuína ali. Segundo, você precisa estabelecer limites claros. Se há algo que te incomoda, você precisa falar. E um homem que realmente te respeita vai ouvir, vai ajustar, vai fazer questão de que você esteja bem. Terceiro, e talvez o mais importante, você precisa exigir reciprocidade. Não estou falando de uma reciprocidade mecânica, estou falando de uma reciprocidade emocional, onde os dois estão genuinamente interessados no prazer do outro. E olha, sei que tem mulheres assistindo isso agora e pensando, mas Andréia, eu não gosto de fazer sexo oral, eu me sinto desconfortável. Tem algo errado comigo? E vou te dizer com toda a clareza, não tem nada de errado com você, absolutamente nada. Cada mulher tem suas preferências, seus limites, suas zonas de conforto. O problema não é você não gostar de algo específico. O problema é quando você se força a fazer algo que te incomoda apenas para manter um homem ao seu lado. Porque aí você não está construindo um relacionamento saudável, você está se anulando. E quando você se anula, você perde sua essência, você perde seu brilho, você perde exatamente aquilo que o atraiu em primeiro lugar. Pausa para anúncio. Isso é uma verdade que poucos falam. Os homens não se apaixonam por mulheres submissas que fazem tudo o que eles querem. Eles se apaixonam por mulheres que têm personalidade, que sabem o que querem, que estabelecem limites, que se valorizam. Claro que existem exceções, existem homens tóxicos que querem mulheres submissas, mas esses não são os homens que você quer ao seu lado. Agora deixa eu te contar um segredo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a sexualidade masculina. Os homens, ao contrário do que muitas pessoas pensam, são extremamente inseguros em relação ao seu desempenho sexual. Eles têm um medo constante de não serem bons o suficiente, de não te satisfazerem. Quando você faz sexo oral nele com vontade, com desejo genuíno, você está mandando uma mensagem poderosíssima para o inconsciente dele. Eu te desejo, eu te aceito, você é suficiente para mim. E isso cria uma lealdade emocional que vai muito além do ato físico em si. Mas, de novo, e não vou me cansar de repetir, isso só funciona se for genuíno. Se você está fingindo, se está claramente desconfortável, o cérebro dele vai captar isso subconscientemente. E ao invés de criar conexão, você estará criando distância. Muitas mulheres acreditam que quando fazem sexo oral no parceiro estão se colocando numa posição de submissão, de inferioridade. Mas aqui vai uma mudança de perspectiva que pode revolucionar sua vida sexual. Quando você está com o órgão dele na sua boca, quem realmente tem o poder? Você. Completamente você. Você está segurando a parte mais sensível, mais vulnerável dele. Você controla o ritmo, a intensidade, o prazer. Você pode levá-lo ao êxtase ou pode parar a qualquer momento. Esse é um poder imenso. Quando você entende e internaliza isso, todo o ato muda de significado. Você não está mais se submetendo, você está assumindo o controle, escolhendo dar prazer. E essa escolha, essa autonomia é poder puro. Tive uma paciente, vamos chamá-la de Fernanda, 55 anos, casada há 30. Ela nunca, em 3 décadas de casamento, havia feito sexo oral no marido. Nunca. Tinha um bloqueio gigantesco, achava degradante, achava que era coisa errada. E o casamento estava completamente sem vida, sem desejo, mecânico. Até que numa sessão eu perguntei, Fernanda, você já parou para pensar de onde vem esse bloqueio? E ela começou a chorar. Contou que quando era adolescente, a mãe a tinha surpreendido beijando o namorado e dissera que mulher direita não fazia essas coisas, que sexo era apenas para procriação, que prazer era pecado. Ali entendi. O problema dela não era com o ato em si, era com toda uma programação mental instalada desde a adolescência. Trabalhamos isso em terapia, desconstruímos essas crenças, ressignificamos a sexualidade dela. E depois de alguns meses, ela decidiu
decidiu se permitir explorar essa parte de si mesma que havia sido reprimida por décadas. Quando ela finalmente se permitiu, foi libertador, não apenas para o casamento, mas principalmente para ela mesma. Ela se sentiu empoderada, dona da própria sexualidade, viva de uma forma que não sentia há anos. Não estou dizendo que toda mulher precisa fazer sexo oral para ser feliz ou ter um bom relacionamento, de jeito nenhum. O que estou dizendo é que você precisa ter liberdade para escolher, para explorar, para descobrir o que te dá prazer, sem culpa, sem vergonha, sem julgamento, porque a sua sexualidade é um direito seu, é uma parte fundamental de quem você é. Pausa para anúncio. Existe uma diferença enorme entre um homem que pede isso dentro de um contexto de respeito e um homem que exige, que pressiona, que manipula. Se ele está te pressionando, te fazendo sentir culpada por não querer, comparando você com outras mulheres, usando isso como moeda de troca, você não está com um homem de verdade, você está com um manipulador. E manipulador, por mais charmoso que seja, não merece você. Um homem que realmente te ama vai querer que você faça apenas o que te deixa confortável, o que te dá prazer. Ele terá paciência, compreensão e estará disposto a construir intimidade no ritmo de vocês dois, não apenas no ritmo dele. E se ele não é assim, se está sempre pressionando, sempre exigindo, sempre te fazendo sentir inadequada, você precisa seriamente reconsiderar se esse é o relacionamento que você quer para a sua vida. Agora vamos entrar numa parte mais prática, porque sei que muitas de vocês querem entender como fazer isso de uma forma que seja prazerosa para os dois, que fortaleça o relacionamento e que te faça sentir empoderada e não diminuída. Primeiro, o ambiente. Você não consegue se entregar de verdade se não está num lugar onde se sente segura e sem pressa. Pode ser o quarto de vocês com a porta trancada. Pode ser um hotel, onde quer que vocês se sintam confortáveis. Segundo, comunicação. Conversem antes, durante e depois. Antes, para estabelecer o que cada um gosta e quais são os limites. Durante, para que ele possa te guiar. Depois, para avaliar juntos o que funcionou. Intimidade não se aprende uma vez, se constrói continuamente. Terceiro, você precisa estar excitada também. Muitas mulheres acham que sexo oral é algo que se faz apenas para ele, sem importar o próprio estado. Mas quando você está conectada com a sua própria sexualidade, tudo muda. O jeito que você toca, que você olha, que você se entrega, tudo fica mais genuíno e mais prazeroso para os dois. Quarto, use as mãos também. A boca sozinha pode cansar. A combinação de boca e mãos cria uma variedade de sensações muito mais rica. Quinto, varie o ritmo e a intensidade. Alterne entre movimentos mais lentos e mais rápidos, entre sucções mais suaves e mais intensas. Presta atenção nas reações do corpo dele. Ele vai te dizer o que está funcionando. Sexto, existe uma região chamada frênulo, logo abaixo da glande, que é extremamente sensível. Quando você dedica atenção especial a essa área com a língua, a reação dele se intensifica muito. Sétimo, contato visual. Quando você olha nos olhos dele enquanto está fazendo isso, você cria uma conexão emocional que vai muito além do ato físico. Você está dizendo, estou aqui, estou presente, estou fazendo isso porque quero. Oitavo, não fique em silêncio. Geme, suspira, mostra que você está gostando também. Os homens são muito visuais e auditivos. Quanto mais estímulos sensoriais você oferecer, mais intensa será a experiência para ele. Nono, converse com ele antes sobre a finalização. O que ele prefere? Você está confortável com isso? Essas coisas precisam estar claras antes, para que ninguém se sinta desconfortável ou desrespeitado no momento. Décimo, e talvez o mais importante de todos, o que acontece depois. Ele te abraça, te beija, demonstra carinho e afeto, ou vira e dorme. Isso vai te dizer muito sobre o caráter dele. Um homem que recebe prazer e não retribui com afeto e atenção é um homem egoísta. E você merece muito mais do que isso. Pausa para anúncio.
E se você simplesmente não gosta? E se já tentou e não conseguiu se conectar com isso? Tudo bem, você não é obrigado a gostar de tudo. Existem mil outras formas de criar intimidade, de dar prazer, de fortalecer o vínculo. Sexo oral é apenas uma delas. O que você não pode fazer é fingir que gosta quando não gosta, porque isso vai criar ressentimento, vai criar distância, vai minar o relacionamento aos poucos. É muito melhor ser honesta. Isso não é algo que me deixa confortável, mas adoraria explorar outras coisas com você. E aí vocês descobrem juntos o que funciona para os dois. Se ele não aceita isso, se faz questão absoluta de que você faça algo que te deixa desconfortável, vocês não são compatíveis. Simples assim. Muitas mulheres não conseguem se entregar na intimidade porque estão o tempo todo preocupadas com o que ele está pensando. Será que está gostando do meu corpo? Estou fazendo certo? Sou boa o suficiente? Essas preocupações matam completamente o prazer, matam completamente a conexão. Antes de ter uma vida sexual plena, você precisa trabalhar a sua autoestima. Você precisa aprender a se valorizar, a se amar, a se aceitar. Porque quando você se sente bem consigo mesma, você não está mendigando validação. Você se entrega porque quer, porque sente que ele merece, não porque está tentando provar algo. E sabe o que é mais poderoso? Quando você tem essa segurança, você se torna infinitamente mais atraente. Os homens sentem isso, sentem quando uma mulher sabe o valor que tem. É isso que cria desejo duradouro. Não truques, não técnicas. É a sua essência, a sua confiança, o seu amor próprio. Se você está assistindo isso e percebendo que a sua autoestima está lá embaixo, que não se sente desejável, que não se sente suficiente, eu quero que você comece agora a trabalhar isso, seja através de terapia, de autocuidado, de afirmações positivas, seja lá o que funcionar para você. Porque enquanto você não se valorizar, vai continuar aceitando migalhas, vai continuar se relacionando com homens que não te merecem, vai continuar se anulando para tentar manter alguém ao seu lado. E você merece muito mais do que isso. Pausa para anúncio. Agora vou falar de algo que muitas mulheres da nossa faixa etária enfrentam, mas têm vergonha de admitir. Muitas mulheres de 45, 50, 60 anos acreditam que já passaram do tempo de ter uma vida sexual ativa, de explorar, de sentir desejo. E isso é uma mentira que a sociedade enfiou na nossa cabeça. Uma mentira cruel, destrutiva, que nos rouba anos de prazer, de conexão, de vida. A verdade é que a sexualidade não tem prazo de validade. Muitas mulheres descobrem o auge da vida sexual justamente nessa fase, quando já não carregam as inseguranças da juventude, quando já sabem o que querem, quando já têm a coragem de pedir e de explorar. Então, se você está achando que já passou da idade para isso, você está completamente enganada. Já tive pacientes que começaram a vida sexual plena e prazerosa só depois dos 50 anos. Depois de se divorciarem, depois de se libertarem de relacionamentos que as aprisionavam, depois de finalmente se permitirem ser quem realmente são. E o que elas me dizem? Que se arrependem de não ter feito isso antes. Não cometa o mesmo erro, não desperdice mais um dia se privando de prazer, de conexão, de viver sua sexualidade plenamente. E já que estamos falando de mudanças nessa fase da vida, muitas mulheres estão passando pela menopausa ou pela perimenopausa, o que traz mudanças significativas na libido, na lubrificação, na sensibilidade, e muitas ficam desesperadas achando que a vida sexual acabou. Mas isso não é verdade. Com acompanhamento médico adequado, com reposição hormonal se necessário, com uso de lubrificantes, com paciência e compreensão do parceiro, você pode ter uma vida sexual ativa e prazerosa em qualquer idade. Então, se está passando por isso, procure um ginecologista que realmente entenda de menopausa. Existem soluções, existem tratamentos. Você só precisa ter coragem de buscar. Sexualidade é parte importante do bem-estar, da saúde mental e física. Cuide disso com o mesmo cuidado que cuida de qualquer outro aspecto da sua saúde. Pausa para anúncio.
vamos falar sobre o que realmente cria desejo duradouro num relacionamento. Você pode fazer sexo oral maravilhosamente bem, pode dominar todas as técnicas, mas se não tiver os fundamentos corretos, o relacionamento não vai durar. Então, quais são esses fundamentos? Primeiro, respeito mútuo. Sem respeito, não existe relacionamento saudável. Ponto. Respeito significa valorizar as opiniões do outro, seus limites, suas necessidades. Segundo, comunicação aberta. Vocês precisam conseguir conversar sobre tudo, inclusive sobre as coisas difíceis, sem medo de julgamento, sem medo de rejeição. Terceiro, cumplicidade. Vocês precisam ser parceiros de verdade, estar do mesmo lado, construir juntos. Não é você contra ele, é vocês dois contra os desafios da vida. Quarto, admiração mútua. Você precisa admirá-lo como homem, como pessoa, e ele precisa te admirar. Sem admiração, o desejo morre. Pode até existir atração física, mas não haverá aquele fogo que faz um relacionamento durar décadas. Quinto, espaço individual. Cada um precisa ter sua vida, seus interesses, seus momentos sozinhos. Um relacionamento saudável não é aquele onde vocês vivem grudados, é aquele onde cada um tem sua individualidade, mas escolhe dividir a vida com o outro. Sexto, propósito compartilhado. Vocês precisam estar caminhando na mesma direção, construindo algo juntos. Quando vocês têm um propósito maior do que apenas o relacionamento em si, criam uma conexão que vai muito além do físico, que toca no espiritual. Quando você tem esses fundamentos, quando tem essa base sólida, aí sim a intimidade física se torna algo transcendental, algo que fortalece ainda mais o vínculo, algo que te faz sentir conectada com ele de uma forma que palavras não conseguem descrever. E olha, tenho uma última verdade para te dizer, talvez a mais importante. É melhor estar sozinha do que mal acompanhada. É melhor ter a coragem de recomeçar do que viver anos num relacionamento que te diminui, que te apaga, que te faz questionar o seu próprio valor, porque você é valiosa, você é desejável, você é suficiente exatamente como é. Qualquer homem que não enxergue isso não merece ter você na vida dele. Ponto final. Então, depois de tudo que conversamos, qual é a mensagem que você leva daqui?